E aí, galera, seleção brasileira tá batendo as nossas portas. Eliminatórias Copa do Mundo. Chile, o primeiro, e depois a Bolívia, lá nas alturas. Vamos saber o que vai dar isso. Sem vinheta eu não entro, sem like eu não comento. Até que enfim chegou, né? Vamos saber o que o senhor Ancelotti tem para dar para a galera brasileira com essa convocação. É meio complicado. Claro, tem sempre um ou outro que foge ao comentário, né? Eu, por exemplo, falei ontem que o Jorginho, cadê o Jorginho? Eu estou entusiasmado com o Jorginho no meio do campo. Ah, mas ele é isso, ele é nada, ele está jogando pra caramba. Só que ele já jogou na Itália. E eu não sei se ele vai voltar a jogar na seleção italiana. Tomara que sim, né? Porque ele é um grande jogador, está numa grande fase no time do Flamengo. E eu, no meu entusiasmo, esqueci que ele já atuou lá na seleção, já foi convocado para a seleção italiana. Engraçado, né? Poderia ter sido para cá antes, mas tudo bem. Mas está arrebentando aí no Flamengo, é um dos melhores jogadores de meio do campo do Brasil, no meu modo de ver. Muito bem. Então, eu fiquei aqui com o pé na frente, outro atrás, em algumas escalações aqui. Por exemplo, só rapidinho assim. Fabrício Bruno. É bom jogador? É. Bom zagueiro? É. Saiu do Flamengo, foi para o Cruzeiro. Ele entrou na seleção brasileira porque o Militão machucou, estão lembrados? Então, e agora está voltando, o Fabrício. Aí é a grande pergunta, o grande ponto de interrogação. E o Léo Pereira? E o Léo Ortiz? Essa dupla, esse aqui é o grande problema de seleção, né, brasileira. Seleção de modo geral, mas seleção brasileira. Seleção brasileira você vai reunir a galera, vamos fazer uma lista aí, tá. Aí o cara bota um jogador, outro, né? Porque essa lista aqui, a maioria foi dada porque ele não conhece. Alguns daqui ele não conhece, o Ancelotti. Foi dado pelos auxiliares, tudo bem. Mas aí vem aquele negócio. É mais fácil, porque você não tem tempo para treinar. 1 mês, 2 meses, 3 meses. Como as outras seleções têm, como na Copa do Mundo você tem mais tempo para treinar. Eliminatória não tem, porque você está jogando seus campeonatos, os campeonatos malucos aí, 3, 4 campeonatos ao mesmo tempo, torneio, né? Essas coisas todas aí, e aí para tudo. Seleção brasileira. Quem é que eu vou escolher? Fulano, está machucado. Não sei quem, não pode. É isso aí? Muito bem. Então, quando você não tem tempo, o bom senso diz o seguinte: pega duplas, né? Ou 3, que já se conhecem, para completar. Então, você pega essa dupla do Flamengo, né? São dois grandes zagueiros, e bota aí, já estão habituados. Ou então você vai trazer de novo o Marquinhos, que já estava até mais ou menos, tem Gabriel Magalhães, Andrei Santos não, meio do campo, Alexandre. Então, são os mesmos. Está dando para o gasto? Eu acho que aqui para jogar aqui as eliminatórias, ainda está dando. Porque não estava dando. Estão lembrados aí, nós estamos com outros treinadores, naturalmente, mas a base era essa, nós estamos em 7º lugar. Aí começou a renovar, ganhamos 2, né? Viemos para 4. Aí alguns voltaram, né? Outros estão fora. Mas vai fazer a renovação ou não vai?
Pelo jeito, mais ou menos. Por quê? Nós temos aqui, por exemplo, o Alexandro machucou ontem. Não sabe se vai poder. Como também o Joeliton, que já era reserva. Casimiro já estava saindo. Paquetá. O Paquetá está jogando bem. Voltou a jogar. Saiu, foi liberado aquele problema todo, de justiça e tal. Mas ele disse o seguinte, que ele conhece o Paquetá, naturalmente. Mas ele quer saber se o Paquetá, declaração dele, é de grupo. Né? Claro que é de grupo, Paquetá. Está nesse grupo há 600 anos. O Paquetá já jogou de ponta de lança, estão lembrados? Lá na frente. Já jogou segundo homem de meio do campo, armando o jogo, estão lembrados? Então ele é veterano aqui. Quer saber mais de quê? Bom, e o problema da Rússia? Não, a Rússia ninguém vê. Realmente, eu falo isso. Na Rússia, você chegou na Rússia, morreu. Está esquecido lá. Porque você não sai para jogar com ninguém, que a FIFA não deixa, e ninguém vai jogar com você lá dentro. Então, ninguém vê. Para você ver um jogador no campeonato russo, você tem que ir lá. Vai lá, fica lá 2, 3 jogos, 4 jogos, para saber. Porque não adianta você chegar lá para ver, por exemplo, o Gerson jogar. Cheguei lá, pá! O Gerson não está. O último jogo que o Gerson jogou, ele é reserva. O último jogo que o Gerson jogou 4 minutos, ou 5 minutos, 7 minutos. Foi o que ele jogou. Ele entrou com os 41 minutos. E aí eu vou lá para ver o Gerson. Está no banco. Aí ele entra faltando 5 minutos para terminar o jogo. Sem acréscimo, sem nada. 5 minutos que ele jogou. Não vi o Gerson. Vou ter que ficar lá. Quando é o jogo do Gerson? É só daqui a uma semana. Complicado toda a vida. Então, mas o problema não é esse. Alguém foi lá ver. Alguns jogos, porque você não pega por um jogo. Alguns jogos. Por quê? Porque nós temos aqui, deixa eu achar ele aqui, Luiz Henrique, está lá, certo? E foi chamado. Douglas Santos, do Zenit, foi chamado. Então alguém teve lá. Ou não viram o Gerson porque ele não estava jogando, ou não está jogando, ou o Gerson não é mais jogador de seleção brasileira. E pelo andar da carruagem, o último jogo que o Gerson esteve na seleção brasileira, ele esteve bem, ele jogou bem. Então, é difícil da gente entender certas coisas. Rodrigo, aí ele disse, não tem problema, Rodrigo eu também já conheço e tal. Vini Júnior, mas Vini Júnior foi suspenso, tá certo? Desse jogo, não pode jogar contra o Chile. Só poderia jogar contra o Bolívia, mas é na altura. Então, para não sacrificar, ele já não está mesmo no jogo, já não está no ritmo de seleção, está no ritmo do Real Madrid, mas de seleção, então ele está fora. Mas o Rodrigo, aí ele disse assim, não tem problema, Rodrigo eu conheço e tal. Se ele quiser saber por que ele não veio na convocação, é só ele me ligar, que eu digo para ele. O treineiro falou isso, cara. Declarou. Rodrigo é bom jogador? Muito bom jogador. É de seleção? É de seleção. Agora, não sei o que está acontecendo aqui. Então, o problema está definido, não é Rússia. O problema é o Gerson. Que 2 foram convocados de lá. Muito bem. Eu gostei do Caio Jorge, do Cruzeiro. Está muito bem, muito bem. E outra coisa, a gente sempre repete isso. Seleção brasileira, ou seleção, é momento.
Tem aqueles que estão jogando, mas essa é figurinha marcada, carimbada. Não. Mas os outros, ou a maioria, é momento. Porque a seleção também é momento. Que eu posso estar muito bem hoje e amanhã no próximo jogo posso não estar bem. Tá certo? Claro que é. Então, é momento. Por isso que eu estou discutindo o momento. Tem Alexandro, do Flamengo, machucou também nesse último jogo do Flamengo, não sei como é que vai acontecer. Os goleiros, né? Os goleiros, estava todo mundo esperando o Fábio. Não é por favor, não. Não é porque ele está isso, está aquilo outro, está com 40 anos, não é isso. É o momento. E o momento dele é tão bom quanto esse daqui. E por que não também testá-lo na seleção brasileira, se nunca testaram ele lá? Já foi uma vez, mas não jogou. Então não adianta. Muito bem, então, nós temos aqui outro meio de campo, Casimiro. Casimiro estava mais para lá do que para cá. Mas como é parceiro dele, conhecido dele, já foi jogador dele e tal, é um negócio de confiança. Eu tenho confiança nele. E ele também é de grupo, é um dos líderes. Isso tudo, de repente, na cabeça do treineiro, diz alguma coisa. Richarlison voltou a jogar bem. É agora, porque não estava bem. Voltou a jogar bem. Então, e o Rafinha a gente já conhece que é coisa. Bom, é o Caio Jorge, eu falei, e o João Pedro. João Pedro é aquele mesmo que fez aquele mundaréu de passe, mundaréu de gols lá na decisão da Copa do Mundo de clubes. Arrebentou com o time. Ele é do Chelsea. Chelsea? Chelsea. Ele é do Chelsea. Que arrebentou com Paris Saint-Germain. Fluminense também. Então, vale a pena. Vale a pena. Tomara que entre de titular. Né? E ainda teve o Neymar. O Neymar, ele falou, Neymar não precisa ser testado. Realmente, tecnicamente falando. Mas ele também disse um negócio importante, entre linhas, se para entrar na seleção, entre linhas não, para entrar na seleção brasileira, ou em qualquer seleção, mas seleção brasileira, ele quer o cara 100% fisicamente. E o Neymar não tem nem 20%. Ele entra um jogo, para, tal, faz 2 jogos, 3 jogos, aí sente. Então, está suspenso. Mas não, sentiu. Não tem ritmo. Não tem ritmo. Então, ele tem que, parou, se tratou, né, da contusão. Aí tem que pegar firme, tanto no condicionamento físico, quanto no jogo. Porque uma coisa é você fora, outra coisa é você dentro. Tem que estar fisicamente para brigar lá dentro. Porque lá dentro, o Neymar, né, essas figuras carimbadas, os caras estão de olho para caçar e para tirar do campo. Não é assim? Sempre foi assim com ele. Eu sempre discuti isso. Ele tem que estar esperto. De repente, numa dividida, ele tem que ir por cima. Os caras começaram a respeitar ele. Tá certo? É bom. Aí o negócio é mais embaixo. Quer jogar? Vamos jogar. Agora, quer pancada? Vamos dar na pancada. Acabou o problema. Mas ele não é de dar pontapé em ninguém. E os caras vêm nele. Por isso que ele está toda hora quebrado. E aí ele tem que estar fisicamente 100% para poder sair dessas arengações todas, tá certo? E fazer aquilo que ele sabe fazer, que é jogar futebol, que é fazer gol, que é dar passe, essas coisas todas que ele sabe muito bem. Então, o cara falou, não, seleção tem que estar 100%. E eu estou acreditando que ele, se ele quiser chegar, não digo a 100%, mas 70%, 80% já é de bom tamanho. Então ficamos assim, esse time, Joelton no meio do campo. São as discussões que a gente tem, né? Joelton também se machucou, exatamente. Ele,
Alexandro, é machucado. Vamos ver o que vai dar. De repente, pode se apresentar já recuperado. E se não recuperar, vai ter chamada aí na galera. Então agora nós vamos saber que time que ele vai botar nessa história toda aí. Eu estou apostando que ele ponha os antigos, já que a gente já sabe, 80%, e 20% ele enxerta lá com esse João Pedro, Caio Jorge, né? De repente ele enxerta esse time, porque naturalmente ele já tem o time na cabeça. Vamos saber, na hora do treinamento a gente já vai sentir mais ou menos o que ele vai botar em campo contra o Chile. Que também não precisa muita coisa não, porque esse time do Chile é ruim. Mas isso pra gente não interessa. Interessa é a nossa seleção. Se sair bem, jogar bem, porque aqui, né, eu diria até a maioria absoluta. Tem um ou outro aqui que eu não convocaria, mas, de um modo geral, né, a maioria aqui sabe jogar. E para vencer do Chile dentro de casa, acho que não precisa muita coisa. Acho que vai ter problema contra a Bolívia na altitude. Sempre é um pontinho a mais ou a menos, né, para você administrar. Então, vamos saber o que vai acontecer. E boa sorte aí para a seleção brasileira e para o treineiro, Ancelotti. Vamos ver se ele entra com o pé direito ou esquerdo. Valeu, galera!